Mas doutor, se eu colocar uma prótese, vai mudar o tamanho do meu pênis? Essas injeções que se aplicam no pênis são melhores do que os comprimidos? É muito difícil, é muito doloroso? Essa e outras perguntas eu vou responder hoje aqui. Não perca! Olá, eu sou Alessandro Prudente, médico urologista, e você está no canal Urologia Hoje em Dia. Hoje é o terceiro vídeo da série sobre problemas com a ereção, sobre a impotência sexual ou disfunção erétil. E eu selecionei para falar no vídeo de hoje um pouco sobre outras terapias, outros tratamentos que não aqueles relacionados aos comprimidos, os medicamentos para ereção. Esse foi abordado no segundo vídeo, então se você não viu, no primeiro eu falo um pouco sobre o problema, falo sobre os fatores de risco e a importância de controlá-los. No segundo vídeo eu falei um pouco mais em detalhes sobre os medicamentos, o uso correto, os seus riscos, benefícios e tudo. Então, por favor, se você não viu, volta lá, assiste os outros dois vídeos. E nesse hoje eu vou falar então um pouco sobre outros tratamentos. Eu vou reservar um espaço para falar sobre as injeções intracavernosas, são injeções do pênis, e também sobre a prótese peniana, além de alguns tratamentos alternativos. Bom, em primeiro lugar, então, a injeção intracavernosa ou injeção peniana, para o tratamento da disfunção erétil, é um tratamento já antigo, cuja a ideia é aplicar através de uma injeção mesmo, diretamente no pênis, aplicar uma substância que é capaz de dilatar os vasos do pênis e facilitar a entrada do sangue e, consequentemente, gerar uma ereção. Alguns detalhes são importantes. Em primeiro lugar, a ideia é que ele seja utilizado sob demanda, ou seja, o paciente deve usar a injeção no momento, alguns minutos, cerca de 30 minutos antes de realizar a atividade sexual. O próprio paciente, ele deve ser treinado, ensinado a realizar esse procedimento, e ele faz a auto-aplicação da injeção no seu pênis cerca de 30 minutos antes de ter uma relação sexual. São diversos medicamentos que podem ser utilizados com esse propósito. Existem alguns medicamentos comercializados em farmácia, outros fórmulas feitas através de farmácia de manipulação, então as doses mudam também, a formulação, então é fundamental quando se pensa em fazer esse tratamento que você tenha uma adequada orientação, do seu urologista, inclusive muitas vezes até a primeira aplicação ou o teste para aplicação pode ser feito inclusive no próprio consultório, para que o paciente possa tirar todas as dúvidas sobre como realizar essa injeção, o que pode acontecer e tudo mais, e ver as primeiras reações. Tudo isso aí é importante. É claro que ele funciona de uma maneira diferente quando a gente pensa no comprimido, Então, o comprimido, como eu havia dito no outro vídeo, ele serve para uma ereção que já está acontecendo. O comprimido é capaz de melhorar aquela ereção. Então, se tem uma ereção de 50%, vamos dizer, o comprimido pode fazer com que você atinja uma ereção de até 100%. Já os medicamentos injetáveis, eles têm uma proposta de gerar uma ereção mesmo que você não esteja tendo ereção naquele momento. Então, ele desencadeia o processo e também, claro, faz com que você atinja o máximo da ereção. Esse é o objetivo. Então, a proposta é um pouco diferente. De uma maneira geral, a gente indica esse tipo de tratamento para aqueles pacientes que já passaram pelas fases anteriores, ou seja, ele corrigiu todos os
dos fatores de risco que eu havia falado, né, como o diabetes, como o tabagismo, né, então ele corrigiu os fatores de risco, ele já tentou medicamentos diferentes, em combinações diferentes, doses diferentes, e mesmo assim a resposta não foi 100%. Então, se ele passou por essas etapas aí e ainda não está satisfeito com a ereção, é possível uma próxima fase tentar as injeções intracavernosas. A injeção ela deve ser aplicada no pênis e principalmente na parte de cima ou lateral do pênis, né? Não pode aplicar no meio do pênis, nem no meio na parte em cima, nem no meio embaixo. Em cima porque tem alguns vasos importantes e embaixo porque tem o canal por onde passa a urina, a uretra, né? Então, se você faz a injeção em cima ou do lado, você costuma não ter muitas das preocupações. Também não se recomenda a injeção na ponta do pênis, porque é onde fica a glande, né? Porque nessa região também você pode ter complicações como sangramento. Então, quando a gente fala das principais complicações, a gente está falando aí basicamente de a formação de um hematoma, que é uma coleção de sangue, né, no lugar da punção, e é claro, alguma questão relacionada à infecção, se não for adequadamente realizado, lembrando que é ensinado, né, o paciente tem que fazer uma higiene do lugar do pênis onde vai fazer a injeção, geralmente utilizando álcool ou alguma substância antisséptica que faz a higiene daquela região antes de proceder. E todo o cuidado que você deve ter para evitar a contaminação, evitar a infecção. Outra possível complicação é a possibilidade de formar algumas cicatrizes no pênis, que formam como pequenas placas endurecidas por conta das múltiplas perfurações que você submete o pênis durante as injeções. Então tem alguns truques aí que o seu urologista vai conversar, explicar para que isso não ocorra, mas enfim, são essas as principais complicações. Então é claro que é possível, né, fazer esse tratamento, os resultados de uma maneira geral são bons, mas a experiência que eu tenho indicando esse tratamento é que ele acaba tendo uma baixa aderência, ou seja, alguns pacientes até começam a realizar o tratamento, mas ao longo do tempo acaba deixando pelo desconforto de ter que aplicar uma injeção no próprio pênis. De uma maneira geral, aqueles pacientes que já estão acostumados a se auto-aplicar injeções, como por exemplo, os pacientes que são diabéticos e dependem de insulina, eles já aplicam em si mesmos injeções, então eles acabam adaptando essa rotina para poder aplicar injeções no pênis e geralmente aí a aderência é melhor, tá? Então essa é um resumo aí da injeção intracavernosa. A segunda grande questão, né, surgem muitas dúvidas relacionadas às próteses penianas, né? Existem vários mitos, várias fantasias relacionadas à questão da prótese peniana. Então, assim, qual é a ideia, primeiro, né, por trás da prótese? É você colocar um cilindro, tá? É um cilindro de silicone, na maioria das vezes, embora existam outros produtos, a depender do tipo, mas é um cilindro de silicone que é colocado no interior do pênis, né? Aqueles órgãos que eu citei no primeiro vídeo, né? Chamado corpo cavernoso, que é lá o tubo que se enche de sangue para ter a ereção. Então, dentro desse tubo você coloca um cilindro de silicone para poder manter rígido o corpo cavernoso e assim permitir a relação sexual. Então, o primeiro detalhe importante aí, quando eu estou explicando o que são as próteses penianas, é que existe uma diferença importantíssima entre a prótese e a ereção normal, digamos assim. Essa diferença é a seguinte: a prótese ela é capaz de manter a rigidez do pênis, né? Mas só que uma ereção é um fenômeno mais complexo. Na ereção, pelo pênis se encher de sangue, numa ereção normal, fisiológica, o pênis ele não fica só, ele fica maior, ele fica mais calibroso, ele fica mais quente, mais avermelhado e também mais rígido. Então, quando você
em vez da ereção normal você tem a prótese, nada do que eu falei, exceto a rigidez, é encontrada nesse tratamento. Então, na verdade, é um tratamento para obter a rigidez peniana para poder ter a relação sexual, mas não simulam a ereção, né? Então, é importante que o paciente saiba essa diferença. O casal, como um todo, que quiser ser tratado, né, para que não gere uma expectativa que não é real, né, que não vai ser atendida. A segunda questão é quais são os tipos, né, de prótese que a gente tem. Existem duas famílias, digamos assim. Uma são as próteses maleáveis ou semi-rígidas ou não infláveis. Todos esses nomes falam do mesmo tipo, tá? Que são aquelas que têm uma capacidade de você movimentar, dobrar, digamos assim, a prótese, tá? Para posicionar de uma forma diferente, mas essa rigidez ela é contínua, direto, né? Porque você não modifica o estado. Do jeito que você coloca o cilindro, ele fica. Então, aquilo é dessa maneira. O outro tipo de prótese são as próteses infláveis, em que geralmente você tem uma espécie de uma bombinha que é colocado na bolsa que segura o testículo, né, o escroto. Então você põe uma bombinha no escroto, aperta essa bombinha e ele infla a prótese. Então ele simula um pouco mais, né, a ereção, uma vez que ele tem um estado de flacidez, né, o pênis está mole e tal. Quando vai ter a relação sexual, você aperta a bombinha e ele enche aquele cilindro, geralmente com um soro, um líquido, e deixa rígido o pênis para ter a relação sexual. Então essas são as próteses infláveis, né? Dentro desse grupo ainda tem uma subdivisão em que você tem de 2 peças, ou seja, o cilindro e a bomba, e de 3 peças, que é o cilindro, a bomba e um reservatório, tá? São questões técnicas ali, existe indicação mais para um, mais para outro, às vezes é a escolha do paciente, às vezes a escolha do médico, mas de uma maneira geral a ideia é a mesma, que é você ter os 2 estados, o estado de flacidez, o pênis está mole, quando não está tendo relação sexual. Quando vai ter relação sexual, você preenche o cilindro e ele fica rígido e tal, e aí você pode ter a relação sexual. Em relação à cirurgia propriamente dito, é uma cirurgia considerada de pequeno porte, porque você faz, geralmente o paciente fica internado um dia ou de um dia para o outro, faz uma incisão no pênis. Existem vários tipos de incisão diferentes, mas geralmente é uma incisão na base ali do pênis, próximo da transição entre o pênis e o escroto, e é por ali que você consegue dilatar e colocar preparar o corpo cavernoso e colocar a prótese. A questão que, primeiro passo importante, né, a primeira ideia que precisa ser bem compreendida é que para colocar a prótese, o cirurgião ele destrói o interior do corpo cavernoso, né, que é aquele tubo que se enche de sangue que eu falei para vocês. Então, você substitui, né, o interior do corpo cavernoso pela prótese. Então, obviamente, o que acontece? Quando você decide pela prótese e colocam uma prótese, não tem como voltar atrás, é definitivo, né? Uma vez que, se você destruir o corpo cavernoso, não dá para depois tirar a prótese e tomar o comprimido ou ir aplicar uma injeção, porque não tem mais o tecido cavernoso que se enchia com sangue. Então esse é um dado importantíssimo que todo paciente tem que ter clareza, que não dá para voltar atrás, é um tratamento definitivo, por isso que ele é considerado a última linha de tratamento, é a última coisa que se faz, tá bom? Existem riscos, evidentemente, por ser uma prótese, né? Pode ter um tipo de rejeição, pode ter infecções relacionadas à prótese, embora sejam raras, pode acontecer, e muitas vezes exige mesmo a retirada da prótese, se isso acontecer. Pode haver problemas de mau funcionamento ou quebra de peças, né? Por isso que a prótese de 2 ou de 3 peças ela acaba tendo uma taxa de complicações maiores, porque tem mais peças para quebrar, para precisar trocar, fazer alguma cirurgia de ajuste, de troca. Então, existe esse inconveniente. Se por um lado a vantagem é que ele simula melhor a ereção, por outro lado ele pode dar mais complicações ali mecânicas ao longo do tempo, né? As próteses de 2 ou de 3 peças, as próteses infláveis. Também existem muitos mitos, né, relacionados à questão do uso de prótese, entre eles
se destaca principalmente a questão do tamanho do pênis, né? Então, veja, você vai definir o tamanho da prótese de acordo com o tamanho do pênis e não o contrário, entendeu? Ou seja, você não vai definir o tamanho do pênis de acordo com o tamanho da prótese, certo? Então, portanto, essa ideia é um mito de que você pode mudar o tamanho do pênis usando uma prótese, tá? Não é igual a mama, que você põe o tamanho da mama de acordo com o tamanho da prótese que você quiser. Isso não vale para o pênis. Uma vez que a prótese vai substituir o corpo cavernoso já está lá. Então você vai ver qual é o tamanho do corpo cavernoso, né, que é mais ou menos proporcional ao tamanho do pênis, e vai colocar uma prótese de tamanho adequado. Então não dá para você gerar uma expectativa de que colocar uma prótese vai aumentar o tamanho do pênis, como também não é para diminuir, né, uma vez que você tem uma prótese substituindo ali o corpo cavernoso. Então o tamanho já está definido antes, não é você que vai estabelecer na hora. A outra dúvida comum é em relação à vida reprodutiva do paciente. Então, de vez em quando a gente pergunta, não, mas se eu colocar uma prótese, eu não tenho condição mais de, se eu colocar uma prótese, eu não tenho condição mais de ter filhos, né? Eu não vou ter mais orgasmo, eu não vou ter ejaculação. Nada disso é verdade. O paciente mantém a sensibilidade do pênis, ele mantém o prazer, ele mantém o orgasmo, ejaculação e pode ser pai, né? Então, a princípio, se não tiver nenhum outro problema que impeça a fertilidade do paciente, não é a prótese que tem a ver com isso. A prótese apenas vai gerar a rigidez necessária para a penetração durante a relação sexual e mais nada. Então, não existe uma relação entre a vida reprodutiva e a prótese de uma maneira geral, tá? Existem, além da questão do risco de infecção, pode ter alguns outros problemas, principalmente associados ao canal da urina. Então, é muito importante, quando se decidir pela prótese, se informar mais detalhadamente possível, conversar bastante com o seu médico, seu urologista, e tomar uma decisão consciente. O que eu aprendi ao longo desses anos foi que os pacientes que mais têm benefício são aqueles que realmente não pularam as etapas, tentaram todos os passos, né, se possível. Claro, não são todos os pacientes que podem fazer todos esses tratamentos que eu citei, mas tentaram todos, controlou o fator de risco, tomou remédio, usou injeção intracavernosa e mesmo assim não consegue ter uma boa ereção, e aquilo é extremamente importante para ele. Ele tem uma vida, ou tinha uma vida sexual ativa, quer retomar aquilo e quer se submeter mesmo a alguns riscos para que ele possa ter um ganho na qualidade de vida. Esses são os pacientes que mais se beneficiam do tratamento. Então, aqueles que geram expectativas irreais, né, que, o meu pênis vai aumentar, o meu sexo vai ser melhor, ou qualquer coisa desse tipo, não acaba tendo um resultado tão bom, e muitas vezes até se arrepende, e infelizmente quando se arrepende não dá mais para voltar atrás, né? Como eu falei, não dá para tirar prótese e voltar a tratamentos anteriores. Para finalizar esse vídeo, eu vou falar de alguns outros tratamentos que estão disponíveis aí, né? Embora não tenham muita comprovação científica, não tem muitos trabalhos a respeito, então não dá para você assinar embaixo, embora eu pretendo possivelmente explorar alguns deles em vídeos futuros, mas você tem o dispositivo a vácuo, que é um tipo lá de dispositivo que você conecta no pênis, gera um vácuo, isso faz com que o sangue entre no pênis e, portanto, gere ali uma ereção naquele momento. Você prende ali o sangue com uma espécie de um anel e aí você tem a relação sexual. Isso é mais utilizado nos Estados Unidos, embora exista alguns profissionais, né, que até propõem esse tipo de tratamento, mas de uma maneira geral não foi algo, por ter vários inconvenientes em relação ao uso, riscos, né, de hematoma, né, que é aquela coleção de sangue, outros problemas com a sensibilidade do pênis, cicatriz, né, fibrose e tal, alguns problemas do pênis. Então acaba que é uma coisa que não pegou muito, problema no canal da urina também que pode ter, então é algo que não pegou muito no Brasil.
embora fica aí como uma alternativa. Existe também uma opção de, em vez de fazer uma injeção no pênis, você aplicar alguma coisa na uretra, né, no canal da urina, como se fosse uma espécie de um supositório que você coloca na uretra, né, coloca ali dentro, e aquilo faz o efeito da injeção, embora também a gente não tenha muita experiência aqui no país, é uma coisa que acaba dando sintomas urinários, né? Então também tem algumas ressalvas, embora eu não tenha tanta experiência com esse tipo de tratamento, até porque a gente não tem disponível no país, é mais em outros países mesmo. O anel peniano, que isso você tem para vender aí, não é nem na indústria farmacêutica, você tem para vender em sex shop, você tem várias situações aí, que a ideia é você prender o sangue no pênis e não deixar o sangue sair do pênis, a ideia é mais ou menos essa. Então, uma vez que tem a ereção, você prende o sangue, que é um dos tipos de problema de ereção, é que o sangue entra, mas sai com muita facilidade, que é o que a gente chama de fuga venosa. Você pode tentar prender com anel. Também os resultados não são muito animadores pelos riscos que eu tinha dito em relação aos dispositivos a vácuo, porque a ideia é bem semelhante. E, finalmente, os remédios naturais, que a gente sabe que não existem muitos trabalhos que dão sustentação, embora alguns deles no Brasil já até tem, no mundo, na verdade, já se publicou alguma coisa favorecendo o seu uso, mas os riscos também são baixos, pode ser uma alternativa, mas eu não gosto de gerar muita expectativa de resultado, porque a gente não tem muitos trabalhos feitos com esse tipo de medicamento, tá bom? Então, espero que tenha sido útil aí, mais essas informações. Se você gostou, eu peço que, por favor, dê o like. Se você ainda não for inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. E também, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, vai ser um prazer tentar esclarecer e alguma questão. O e-mail eu vou colocar aqui embaixo também. E então eu quero agradecer e até o próximo vídeo. Muito obrigado.